E se a oração mais famosa do mundo for, na verdade, um dos documentos mais mal compreendidos da história? E se o Pai Nosso não for uma lista de pedidos, mas um mapa de treinamento? Um código de 7 passos para desmontar nosso ego e reconstruir nossa vida na realidade de Deus? Hoje nós não vamos apenas recitar o Pai Nosso, nós vamos decodificá-lo. Estamos em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Jesus está no meio do Sermão do Monte, o manifesto do seu reino, e ele acaba de dar 2 alertas sérios sobre a oração. Primeiro, ele diz: não seja como os hipócritas que amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Essa é a oração performance. Segundo, ele diz: não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Essa é a oração mágica, a oração mantra. Jesus está limpando o terreno. Ele está dizendo que a oração não é um show para os outros, nem uma fórmula para manipular a Deus. Então o que ela é? Ele responde: portanto, vós orareis assim. E o que vem a seguir não é um feitiço, é um molde. Não é para destravar bênçãos, é para formar discípulos. É o jeito que o cidadão do reino aprende a falar a língua do rei. Repare na estrutura antes mesmo de entrarmos nas palavras. São 7 pedidos, e eles estão divididos perfeitamente. Os 3 primeiros são sobre Deus, o nome dele, o reino dele, a vontade dele. Só depois de alinhar nosso coração com a agenda do céu, é que podemos falar das nossas necessidades na terra. O pão, o perdão, a proteção. Primeiro Deus, depois nós. E perceba outra coisa fundamental, tudo está no plural. Pai nosso, o pão nosso, perdoai a nós, livra-nos. Jesus está nos ensinando desde o início que a jornada da fé não é um projeto solo, é uma caminhada em família. Isso por si só já é uma revolução para o nosso mundo individualista. Agora vamos mergulhar no primeiro pedido, a porta de entrada para tudo isso. Pai nosso que estás nos céus. Parece simples, quase óbvio, não é? Mas aqui está a primeira bomba atômica do texto. No Antigo Testamento, Deus era chamado de Pai da nação de Israel algumas vezes, mas para um indivíduo se aproximar de Deus e chamá-lo de Pai, isso era algo radical, quase impensável. A ênfase era na santidade, na distância, na majestade. E Jesus chega e diz: quando você for falar com o Criador do universo, comece assim: Pai. Isso muda tudo. A oração cristã não nasce do nosso mérito, nasce de uma certidão de nascimento, uma adoção. O apóstolo Paulo vai explicar isso lindamente em Romanos capítulo 8, versículo 15 e em Gálatas capítulo 4, versículo 6, quando ele diz que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba era a forma aramaica que uma criancinha usaria como papai. É a intimidade mais profunda. Portanto, a gente não ora para que Deus nos aceite. A gente ora porque Ele já nos aceitou em Cristo. E a segunda parte, que estás nos céus, não é sobre distância, mas sobre soberania. Ele é nosso Pai íntimo, mas também é o Rei Todo-Poderoso que governa sobre tudo. Ele tem o carinho de um pai e o poder de um rei. Entender isso muda como você pede todo o resto. Você pede com a confiança de um filho e a reverência a um soberano. Essa primeira linha é a base. Se você errar aqui, todo o resto desmorona. Você ora como um órfão tentando agradar um chefe, ou como um filho amado conversando com o pai. Santificado seja o teu nome. Se o primeiro pedido define quem nós somos, este segundo define qual é a nossa missão de vida. O que significa santificar o nome de Deus? A palavra grega é agiaste. Significa tratar como santo, separar, honrar como distinto de todo o resto. Essencialmente é uma oração que diz: Pai, que o teu nome, a tua reputação, o teu caráter, seja conhecido e honrado em todo o mundo, e que comece comigo. Isso é uma declaração de guerra contra tudo que desonra o nome dele. Pense nisso. No Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 36, versículo 23, o próprio Deus promete: santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Deus está dizendo que a honra do nome dele é o projeto central da história. E aqui, Jesus nos convida a fazer dessa a nossa oração principal. É alinhar nosso desejo mais profundo com o desejo mais profundo de Deus. Na prática, como isso funciona? Quando você está no trabalho e surge a chance de mentir para levar vantagem, orar santificado seja o teu nome, significa escolher a integridade, para que seus colegas vejam o reflexo do caráter de Deus em você. Quando alguém te ofende no trânsito, santificar o nome de Deus é escolher a paciência em vez da raiva, para que a paz de Deus seja mais visível do que a sua frustração. O apóstolo Pedro pegou essa lição. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele diz: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. A primeira coisa que um filho de Deus pede não é por si mesmo, é pela glória do Pai, que o mundo veja o quão maravilhoso Ele é. Isso vira nossa lista de prioridades de cabeça para baixo.
venha o teu reino. Se a segunda petição é sobre a reputação de Deus, a terceira é sobre o governo de Deus. A palavra reino basileia em grego não se refere primariamente a um lugar, mas a um governo, um domínio, o reinado ativo de um rei. Jesus começa seu ministério em Marcos capítulo 1, versículo 15 dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. O rei chegou, e o seu governo estava invadindo a história. Mas esse reino tem uma dinâmica de já e ainda não. Ele já chegou em Jesus. Vemos o governo dele nos milagres, nos ensinos, na expulsão de demônios, na cruz e na ressurreição. Ele já está reinando. Mas nós olhamos para o mundo e vemos que o reino ainda não chegou em sua plenitude. Ainda há dor, injustiça, doença e morte. Então, quando oramos venha o teu reino, estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, estamos dizendo: Pai, que o teu governo avance hoje, aqui através de mim. Que as regras do teu reino, amor, justiça, misericórdia, verdade, se tornem mais reais na minha família, no meu trabalho, na minha cidade. É um alinhamento com a missão de Deus no mundo. Segundo, estamos clamando pelo futuro. Estamos dizendo: Pai, apressa o dia. Estamos olhando para a promessa de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós oramos pelo avanço presente do reino, enquanto gememos pela sua consumação futura. Isso nos dá propósito para hoje e esperança para amanhã. Você vê como essas três primeiras petições se constroem? Eu me aproximo como um filho, Pai nosso, minha paixão se torna a honra dele, santificado seja o nome, e minha missão se torna o avanço do governo dele, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este é o clímax da primeira metade da oração, é o pedido de submissão total. A palavra para a vontade aqui é telma, que geralmente se refere à vontade revelada de Deus, o que ele deseja que aconteça. No céu, a vontade de Deus é feita perfeitamente, imediatamente e com alegria pelos anjos. O Salmo 103, versículo 19, nos dá uma imagem disso. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. A oração é para que essa realidade celestial invada nossa realidade terrena. Estamos pedindo: Pai, que o padrão de obediência do céu se torne o padrão da minha vida na terra. Que a minha vontade se dobre à sua. Esta é uma das orações mais perigosas que você pode fazer, porque a vontade de Deus muitas vezes vai contra o nosso conforto, nossos planos e nossas ambições. É a oração que Jesus fez no Getsêmani: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Ele viveu essa oração até as últimas consequências. E Paulo nos chama para o mesmo em Romanos capítulo 12, versículo 2, a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Orar isso significa que antes de tomar uma grande decisão, eu pauso e pergunto: Deus, o que a tua palavra diz sobre isso? Isso vai santificar teu nome? Isso avança teu reino? Só depois de termos firmado nossos pés nessa agenda celestial, a honra dele, o reino dele, a vontade dele, é que Jesus nos dá permissão para olhar para as nossas próprias necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora a oração aterrissa no nosso cotidiano, e o primeiro pedido para nós mesmos é sobre pão, artos em grego, provisão básica. Isso é chocante em sua simplicidade. Depois de falar da glória de Deus, do seu reino eterno e da sua vontade cósmica, falamos sobre a comida na nossa mesa. Isso nos ensina algo poderoso sobre Deus. Ele se importa com as suas necessidades mais básicas. Ele é o Pai Celestial que também se preocupa com o seu estômago. Mas perceba a temporalidade de cada dia. Dá-nos hoje. Isso é um eco direto do maná no deserto, em Êxodo capítulo 16, versículo 4. Deus dava ao povo pão do céu, mas eles só podiam recolher a porção para um dia. Se tentassem estocar, apodrecia. Por quê? Para ensiná-los a confiar nele diariamente. Essa oração é um antídoto contra dois venenos, a ansiedade e a ganância. É um antídoto contra a ansiedade, que nos faz nos preocupar desesperadamente com o amanhã, a aposentadoria, o e se. Jesus está nos ensinando a focar nossa confiança na provisão de Deus para hoje. E é um antídoto contra a ganância, que nos faz acumular, estocar e confiar nos nossos recursos em vez de no provedor. A oração do sábio em Provérbios capítulo 30, versículos 8 e 9, captura isso perfeitamente. Dá-me o pão que me for necessário, para que farto, não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido não venha furtar e profane o nome de Deus. Orar pelo pão de hoje nos liberta da ansiedade do futuro e da tirania do acúmulo. Nos ensina a viver um dia de cada vez na dependência radical do nosso Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Da provisão material passamos para a provisão relacional e espiritual mais crucial, o perdão. É interessante que Mateus use a palavra ofeumata, dívidas. Nosso pecado cria uma dívida real diante da santidade de Deus que somos incapazes de pagar. O Salmo 130, versículos 3 a 4, diz: Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Nós precisamos desesperadamente desse cancelamento de dívida. Mas Jesus coloca uma condição chocante aqui, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso te assusta? Deveria nos fazer parar e pensar: será que Deus só me perdoa se eu perdoar os outros primeiro? Não é exatamente isso. A lógica do reino é outra. O perdão de Deus não é algo que nós ganhamos por perdoar outros. É algo que nós recebemos gratuitamente pela graça, através da cruz de Cristo. O ponto é que uma vez que você compreende a magnitude da dívida que você teve perdoada, é impossível continuar segurando a pequena dívida que os outros têm com você. Jesus conta uma parábola devastadora sobre isso em Mateus capítulo 18, a do servo incompassivo, que teve uma dívida impagável perdoada pelo rei, mas saiu e sufocou um colega por uma quantia irrisória. O rei fica furioso. A lição é clara: pessoas perdoadas perdoam. Paulo resume em Efésios capítulo 4, versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A nossa capacidade de perdoar os outros é o termômetro que mede se realmente entendemos o perdão que recebemos de Deus. Orar isso todos os dias é como fazer uma limpeza diária na agenda do coração, liberando o rancor, a amargura e o desejo de vingança que nos aprisionam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Este é o pedido final, o reconhecimento humilde da nossa fragilidade. Depois de pedir provisão e perdão, pedimos proteção. A palavra para tentação, peirasmos, pode significar tanto um teste para fortalecer a fé quanto uma solicitação para o mal. É importante lembrar o que Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz: ninguém, ao ser tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não nos atrai para o pecado. Então, o que estamos pedindo? Estamos dizendo: Pai, eu conheço a minha fraqueza. Por favor, guia-me para longe das situações que são maiores que a minha força. Não me deixe ser levado ao ponto de ruptura. É um pedido por sabedoria e livramento preventivo. E quando a prova inevitavelmente vier, nós nos agarramos à promessa de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento. E a segunda parte da oração é crucial: mas livra-nos do mal, ou mais precisamente do maligno. Jesus nos lembra que estamos em uma batalha espiritual. Efésios capítulo 6, nos manda vestir toda a armadura de Deus para poder resistir às ciladas do diabo. 1 João capítulo 5, versículo 19, afirma que o mundo inteiro jaz no maligno. Não somos vítimas passivas, mas também não somos ingênuos. Reconhecemos que existe um inimigo que quer nos destruir. Então oramos: Pai, protege-nos, guarda-nos, Tu és mais forte que ele. Jesus, em Mateus capítulo 4, enfrentou a tentação no deserto e venceu usando a palavra de Deus. Ele venceu em nosso lugar, e porque ele venceu, podemos orar com a confiança de que o Pai preserva os seus filhos. Você percebe o movimento? A jornada que fizemos? Começamos com a adoração e a submissão. Nome de Deus santificado, reino de Deus avançado, vontade de Deus obedecida. A partir dessa base sólida, nós ousamos pedir pão suficiente para hoje, perdão recebido e estendido, proteção na batalha constante. O Pai Nosso reeduca nossos desejos. Ele tira o eu do centro do universo e coloca Deus de volta no trono. Ele reorganiza nossa agenda pelo céu, para que possamos pisar com firmeza e propósito na terra. Então, como viver isso no Brasil de hoje? Vamos a 5 práticas ultra concretas. Primeiro, a agenda do dia. Antes de abrir o e-mail, antes de tomar qualquer decisão importante, ore os 3 primeiros pedidos. Pergunte em voz alta: esta decisão vai santificar o nome de Deus? Vai avançar o reino dele? Está submissa à vontade revelada dele na palavra? Deixe essas perguntas filtrarem suas escolhas. Segundo, a comunidade. Transforme o meu em nosso. Quando orar, traga conscientemente sua igreja, seus vizinhos, seus colegas de trabalho para dentro da oração. Ore pelo nome deles. Pai, dá o pão nosso para mim e para o João que está desempregado. Perdoa-nos, a mim e a Maria com quem discuti ontem. Terceiro, a dependência. Diante da fatura do cartão ou do boleto que vence, em vez de deixar a ansiedade tomar conta, pare e ore. Pai, dá-nos hoje o pão de hoje. E depois, como um ato de fé, pratique uma pequena e intencional generosidade. Doe R$5, pague um café para alguém. Quebre o poder do medo sobre o seu dinheiro. Quarto, o perdão como estilo de vida.
Hoje, pense em uma pessoa que te feriu. Faça um passo concreto. Você não precisa sentir vontade. Apenas obedeça. Se não consegue falar com a pessoa, escreva uma carta que você não vai enviar. Apenas coloque no papel: eu escolho te perdoar. Eu entrego essa dívida a Deus. Limpe a agenda do coração. Quinto, a vigilância. Conheça seus gatilhos. Qual é o horário, o lugar, o aplicativo que mais te leva à tentação? Tenha um plano de fuga. Combine com um amigo de confiança. Quando eu sentir vontade de fazer X, vou te ligar, ou vou ler o Salmo 1. Seja estratégico. E a beleza final é esta: você não faz nada disso para ser amado por Deus. Você faz isso porque já é amado. Jesus Cristo viveu perfeitamente esta oração. Ele santificou o nome do Pai. Ele inaugurou o reino. Ele cumpriu a vontade do Pai até a morte de cruz. Ele é o pão da vida descido do céu, como diz João capítulo 6, versículo 35. Ele conquistou o nosso perdão com o seu sangue. Ele venceu a tentação e, como Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz, despojou os poderes e autoridades. Tudo que esta oração pede, Jesus já conquistou para nós. É por isso que podemos orar com ousadia, não baseados na nossa performance, mas na performance perfeita dele. Em Cristo, o sim de Deus já é nosso. Agora, como filhos livres e capacitados, nós podemos viver a oração que oramos. O Pai Nosso não é um mantra, é o molde de uma revolução que começa no seu coração e transborda para o mundo. E a minha pergunta para você hoje é: nos comentários, me diga com honestidade, qual dos 7 pedidos do Pai Nosso mais desafia você hoje? É confiar na provisão? É estender o perdão? É submeter a sua vontade? Não há resposta errada. Compartilhe aí pra gente conversar. E se você quer mergulhar ainda mais fundo em como viver o Sermão do Monte na prática, tem um vídeo aparecendo aqui na tela que vai explodir sua mente sobre o que Jesus quis dizer com justiça do reino. Clica aí que eu te vejo lá. Por fim, se esse tipo de estudo bíblico, que conecta a palavra com a sua vida real, faz sentido para você, considere se inscrever no canal. Aqui no Palavra Pura, a gente faz isso todo dia, para que a palavra não seja só informação, mas transformação na sua vida. Fique com Deus e até a próxima!